E foi a partir daí que eu percebi que tinha alguma coisa muito além daquilo que eu imaginava, que a vida de bruxaria não era só ficar plantando, colhendo plantas, né? Porque você vai para o sentido literal da coisa, né? E aí eu comecei a me aprofundar. A partir daí, desse dia, eu comecei a ter muitas paralisias do sono. E nesse meio tempo, tá, gente? Eu não fiquei só nas revistinhas, não. Eu fui atrás de outros conhecimentos. É óbvio que fui aprender astrologia, fui aprender geometria sagrada, fui entender o que era o pentagrama. Eu não fiquei só no raso, tá? Enquanto eu estava fazendo Wicca, trabalhando o sistema da Wicca, que eu acho que é um dos melhores sistemas para se começar a trabalhar com magia, e dá para você se aprofundar nele, ficar somente nele, por isso que a Wicca é tão famosa. Eu aproveitei para entender tudo que a Wicca falava, todos os símbolos, todas as coisas. Aí se falava de pentagrama, eu ia saber o simbolismo, eu ia estudar sobre símbolos. Aí se falava sobre um certo planeta, eu ia estudar sobre astrologia, que eu sempre gostei muito de astrologia, né? Misticismo, eu sempre gostei disso. E aí se falava de um, de um povo que nem os sumérios, eu ia atrás do conhecimento sobre os sumérios. Mas na época a internet era bem problemática. Era a internet de escada e era por pulso de telefone. Então a gente ficava à noite fuçando em fóruns, conversando com pessoas que já praticavam, em discussões online, aí Facebook, né, em 2012, 2012, 2012, foi 2002, eu fiz, não, foi 2012, ó. Não lembro quando foi que eu fiz meu Facebook só para poder ter acesso a esses grupos, né, e essas pessoas, muita merda, mas assim, naquela época, assim, as pessoas não tinham muita coragem de se expor, né, então, quem se expunha, falava de coisas, assim, que ninguém queria ouvir. Aí, é lógico que tem extremistas em todos os segmentos, né, e aí eu fui fazendo essa peneira, né, separando o joio do trigo dentro daquilo que eu estava querendo aprender. E aí começou a compra de livros, começou as pesquisas, começou a aprofundar. Assim, quando eu comprava um livro que citava algum escritor, eu ia atrás daquele escritor. Aí quando eu comprava outro livro que falava de uma outra escritora, uma outra visão, que não era aquela que aquele escritor, a divergência, eu ia saber por que era divergente. E nesse meio tempo eu fui me aprofundando nas práticas, aí prática de magia, prática de voodoo, entender o voodoo, aí entender o panteão hindu, não gosto muito. Então não me aprofundei, não era a minha praia, e nesse meio tempo eu estava procurando saber quem era a minha deusa, quem era aquela pessoa, aquele ser que apareceu lá. Até então eu cultuava Gaia, a deusa, a grande mãe, a planeta Terra, essa energia primordial, né? Cultuava Gaia, porque era a deusa de todos os gratiluz, né? Vamos combinar que ela é a matriarca, né? E aí, meu sonho era ter uma estátua dela grávida. Hoje eu tenho que ganhei da minha querida Célia, né, na verdade, da minha amiga Célia. Aí, me, fui me aprofundando nos conceitos de Gaia, da mitologia, e o greco-romano, depois tudo isso fazendo com que eu caminhasse na procura da deusa, que na minha cabeça não era uma deusa, tá? Então, como eu disse, esse tripé do doce, ele tá perdido já. Então eu comecei a me aprofundar nesses assuntos para saber com o que que eu estava mexendo e por que que apareceu aquela entidade para mim. Aí um dia eu estava deitado no meu sofá e o meu filhinho pequeno, meu filhinho estava engatinhando, pra vocês terem uma ideia, engatinhando. Eu estava sentado no meu sofá e aí à tarde eu trabalhava em alguns lugares que eu chegava mais cedo, pegava ele da escola, só ia fazer um Paranauê, pegava ele na escola e vinha no pezinho e vinha com ele para a casa, né? Chegava na escola, não chegava, tinha uma babá, uma pessoa que me ajudava. Posso nem dizer que é babá, que eu não tinha culpa pagar um salário, né? Então, uma pessoa que me ajudou muito. Aí ela ia embora e eu ficava em casa com meu filho. Aí ela pegava ele na escola pra mim, na verdade.
Aí quando ela pegava, já tinha chego. Aí o que eu fazia? Já era de costume, eu lia uma historinha para ele e a gente dormia tarde no sofá, enquanto a minha outra filha estava na escola, né? Enfim, tô lá no sofá, deitada, isso depois do ritual da lua azul, tá? Lá no sofá deitada, assistindo televisão com ele para dar aquela cochilada depois do almoço, que eu sempre colocava a naninha, né? Eu tive uma paralisia do sono fudida, mas fudida no nível do meu filho descer do sofá engatinhando e eu não consegui me mexer. Eu via ele descendo assim, eu não conseguia me mexer. Querendo falar para ele, vem aqui, vem aqui. E aí eu olhei, minha casa era bem grande, né? Eu olhei no canto da parede, aquele mesmo vulto que eu tinha visto fora, estava dentro da minha casa. Eu falei assim, caralho, agora. Eu olhava pro meu filho assim, meu filho engatinhando no corredor, na direção desse vulto. Meu desespero foi total, gente. Eu não vou mentir. Eu queria jogar tudo fora, jogar tudo, mandar tudo embora, jogar fora mesmo, rasgar meus livros, porque eu tava indo por um caminho que na minha cabeça estava errado, porque eu comecei a estudar tudo sobre muita coisa, nunca sobre Deus. Além de Gaia, outras mitologias acabavam aparecendo, né? Porque uma mitologia está intrínseca na outra, né? Elas estão. Mas assim, não me aprofundava em deuses nenhum, não. Era Gaia e acabou. Aí eu vi esse vulto lá naquele canto. E meu filho indo naquela direção, engatinhando, eu entrei em total desespero. Quando eu voltei, eu peguei meu filho no colo e falei, meu Deus. Aí na hora do cagaço, a gente chama Deus, né? Meu Deus, eu sinto alguma coisa que não deveria. Tem um demônio dentro da minha casa. E como é que eu ia falar isso pros outros? Você falou pra mim que eu ia me fuder? Todo mundo falou que ia me fuder. Todo mundo falou. Tá mexendo com isso? Não fala mais comigo. Principalmente as hipócritas das minhas irmãs. Você tá mexendo com o diabo, né? Agora que eu vou mexer mesmo. E aí eu fui fuçando e praticando, tá? Mas isso aqui, ó, foi um mês, tá? Bastante tempo. Aí, o que aconteceu? Nesse, nesse meio tempo aí, nossa, foi quase um ano que aconteceu isso, eu pensei em parar com tudo. Eu falei, não, eu tô mexendo com alguma coisa que eu vou prejudicar minha família. Primeira coisa que a gente pensa, os nossos, né? Eu vou prejudicar eles e eu vou me arrepender. E coisas acontecendo, tá? Inimigo tombando, eu ganhando brigas judiciais contra a prefeitura, porque por causa de acessibilidade, eu lutando pelos deficientes, e a vida acontecendo enquanto isso tudo dentro da minha casa, a minha vida acontecendo, minhas coisas fazendo, e eu, como sempre, metendo as caras e metendo os peitos e não fazer as coisas. Aí, no outro dia, eu tive eu comecei a ter paralisias dos sonos recorrentes. Chegou um momento que eu já ficava até com medo de dormir à tarde, porque eu falei, meu, eu vou para aquele lugar que eu não quero ir. Parei de algumas coisas, né, parei. Mas assim, eu não parava de ler, de ir criando entendimento, né. Aí, um belo de um dia, eu estava lá deitada no sofá, e foi um dia que eu esqueci total, que as coisas vai passando, vai acontecendo, você vai esquecendo, né. Vai, comecei a colocar aquela coisa na minha cabeça, que eu estava influenciada, né, pelas coisas que lia. Então, pra mim não existia, tá, gente? Nada, porra nenhuma. É só coisa da minha cabeça, que estava mexendo com o subconsciente, e que eu estava ficando esquizofrênica, isso na minha cabeça, eu acho que eu sou esquizofrênica, e isso que tá mexendo comigo, na minha cabeça. Ah, você é doida. Ai, chovi tanto. Você é doida. Nada disso existe. Só existe Deus. Você é doida. Só existe Deus e o diabo. Eu falei, então peraí, se só existe Deus e o diabo, tô mexendo com o diabo. É um demônio, tá falando comigo na minha cabeça, tá? Hoje eu tenho outro entendimento de demônio, tá, gente? Tô falando na minha cabeça da época. 2010? Não,
É, 2004. Meu filho já tinha meses. Nossa, tem 20, 22 anos, ó. Muito tempo, né, fazer magia. Aí eu falei assim, então, se é o diabo que tá me atendendo, por que quando eu orei pra Deus ele não apareceu? Então eu vou ver o que que é isso. Agora é que eu vou mesmo. Porque eu tentei, tá, gente? Não tive manifestação nenhuma do divino cristão. Então, eu tentei de todas as maneiras, não vou mentir. Por ser cética, mas como eu não tive manifestação, não foi nada plantado, tô dizendo que tá errado? Não tô dizendo que tá errado, tô dizendo que não serve pra mim. Daí eu fui saber o que que é, como era, o que que era. E aí naquele dia eu tava deitada com a minha filha, aí, meu filho, na verdade, e aí eu abri o olho. Ela tava mais próxima. Sabe quando você abre o olho? Sabe aquele vídeo que você liga, acende a luz, apaga a luz, aí a entidade vai chegando mais perto? Parecido. Aí, colocar ela aqui pra não tirar a privacidade do boy que tá dentro da sala. Daí, eu falei, ela tá aqui de novo. Ela não, né? O demônio na minha cabeça. O demônio tá aqui de novo e eu acho que quer pegar meu filho na minha cabeça. É os pensamentos que passam, tá, gente? Quando a gente é cristianizado, a gente é muito cristianizado, a gente vai associar tudo que a gente não conhece ao mal, né? É normal, não vou falar que tá errado, não. É normal. Porque pro cristianismo é o mal, né? E aí se configura como o mal. E daí, eu sentada lá, eu deitada lá no meu sofá. Minha sala era bem grande, eu tinha duas salas, né? Tinha uma sala de visita, não tinha meu estúdio de tatuagem, que eu era tatuadora, e do outro lado tinha minha sala, já dentro da minha casa. As duas coisas eram juntas, tá? E aí, meu filho desceu de novo do meu colo e foi gatinhando na direção daquele trem. Aí eu escutei algo parecido com Morrigan. Não foi exatamente Morrigan. Escutei algo parecido. Aí eu acordei assim da paralisia do sono, tremendo, tremendo, tremendo. Falei, se eu esquecer, eu tô fodida. Corri pro computador. Ainda era aqueles computadores de tela de tubo branco, sabe? Eu tinha ganho, não tinha pra comprar na época, não. Aí eu fui lá. Aí veio Morgana, veio não sei quem, veio um monte de entidades e deuses que eu nunca tinha ouvido falar. Li sobre todos eles. Falar pra você que eu ia ver todos? Não, não sou um computador. Meu HD, ele é finito. E com a idade e a perimenopausa, meu bem, é mais finito ainda. Eu esqueço até o óculos na cara porque fico procurando óculos, enfim. Aí procurei. Aí, como eu estudo astrologia, e a astrologia tem os deuses, né, de cada energia de planeta, né, tem deuses planetários, e esses deuses são associados a um signo. Aí eu procurei assim, eu falei, deusa do signo, porque eu estava procurando um nome que fosse muito próximo daquilo que eu tinha ouvido. Gente, deixa claro que não foi, de repente, tá, foi passando, meu filho já estava com 1 ano, para mais. Aí eu coloquei lá, é, me veio um twin na minha cabeça. Lembrando, gente, que eu cultuava a Wicca, e a Wicca se baseia nos signos, tá? Ela faz essas associações, outras magias não fazem. Então, não estou dizendo que é certo e que é errado, não, tá? Estou dizendo a minha caminhada, você pode não concordar, mas é a minha caminhada, tá? Como que eu cheguei na Mórriga? Aí estava lá, deusa do signo de Áries. Como eu sou ariana, Arianja, ou Satanás, se você preferir, eu fui atrás, foi o caminho que eu achei, depois de muitos caminhos que eu tentei muito. Aí tava lá, deusas dos signos de Ares. Aí começou a aparecer um monte de outras mitologias, de outros panteões. Eu não tinha panteão fixo, então eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Tava caminho ainda, não tinha definido nada. Por ser cética, eu falei, não vou definir nada, vou ver o que é. Pra mim, na minha cabeça, era demônio, né? É o diabo. Aí, tava lá, deusa
dos signos de Áries. Aí tinha algumas lá que tinha energia de Áries, outras não vi coerência, né, nessa associação, mas eu aceitei, cada um, não vou julgar, né. Mano, mas aí quando apareceu assim, Morrigan, a deusa da guerra, porra, pensa que é o meu corpo, tremei todinho. Aí começou a falar, quando falou rainha fantasma, você já pensa que é uma entidade do mal. Eu já comecei a tremer, eu falei, caralho, acho que é essa. E fui Morgana, e fui ler sobre mitologia, o mito do rei Arthur, vi que era, né, não tinha muita associação, não tinha muito sentido, principalmente para mim naquela época não tinha associação nenhuma, tá? Naquela época. Hoje eu entendo simbolismos e entendo o mito do rei Arthur bem diferente do que eu entendia na época. Mas na época, gente, eu era bem crua mesmo. Não fazia sentido nenhum algumas coisas pra mim, enfim. Aí, tava lá Morrigan, a deusa dos arianos, associada aos arianos e os capricornianos, exatamente por causa da energia do fogo e da terra. E aí eu comecei a ler sobre ela. Puta merda, aí sabe quando você lê alguma coisa que parece que você já conhece? Foi exatamente isso. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. E daí eu comecei a estudar muito sobre ela, porque na minha cabeça era um demônio, né? Preciso saber com quem que eu tô lidando. Se é isso mesmo. Aí começou muita coisa a fazer sentido. Fui para alguns lugares falar com gente que cultuava ela, fui nos fóruns respectivos de Morrigan, né? E, assim, as sensações eram muito parecidas, as coisas, o quase morte também parecido, né? A pessoa ter passado por uma situação de quase morte ou de um acidente grave, e que eu também passei, e as vozes na cabeça, e a sensação de que você tá louca e tal. Então, eu tive outras pessoas que tinham assim, não tinha como elas saberem o que eu estava passando quando elas descreviam a sensação de lidar com a deusa mórrida. Aí daí acabou. A partir daí, a minha vida foi em dedicação a ela, porque depois que eu soube quem era ela, a Riff fez todo sentido para mim, meu culto, fez todo sentido para mim essa minha postura, né, de mulher empoderada, fez todo sentido para mim o fato de eu não vou falar me submeter a homem, né? Que homem é um bicho bom, é gostoso, né? Mas eu digo assim, o fato de eu não esperar que um homem resolva as coisas na minha vida. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu tenho aprendido, o Rodrigo tem me ensinado muito sobre o fato de eu deixar as coisas, certas coisas que o homem possa resolver. Hoje eu já consigo deixar que ele resolva algumas coisas. É lógico que é um caminho árduo, tá? Porque não é fácil. Uma mulher que sempre resolveu tudo, simplesmente pegar um homem que fala, deixa que eu resolvo, é muito difícil a gente aceitar. A gente ser princesa, né? Quando a gente é uma senhora da batalha. E Dona Morgan foi me trazendo mais essa feminilidade, essa apesar de não, das pessoas acharem que ela é um brucutu, ela me ensinou mais a ser mais mulher, a mais feminina, né? Não que eu não fosse, tá? Eu só era quando necessitava. Mas assim, a entender que existem alguns papéis na vida que a gente tem que tomar frente. E se a gente é sozinha é uma coisa, mas se a gente tem alguém, existem alguns papéis que eles têm que tomar frente. Até porque sobrecarrega demais a gente, né? E a gente pode usar o nosso tempo para fazer outras. Então o Rodrigo ele tem me ensinado muito o que é uma autoridade, porque ele é um soldado, ele age como um soldado, ele tem uma postura de soldado, né? E partindo disso, sabido disso, eu aprendi a deixar que ele seja o soldado, né? E eu não conseguia. Eu achava que um homem era incapaz. Olha a minha cabeça. Achava que o homem era incapaz de resolver as coisas. Só que tem coisas que é melhor deixar com eles. Tem coisa, assim, a gente tem mania de tudo a gente resolve, tudo a gente vê, tudo a gente paga, tudo a gente cuida. E sobrecarrega o feminino, né? E o feminino é muito sagrado. Então eu preciso ter o tempo para mim
para mim as coisas. Eu não vou dizer que eu não faço meu serviço de pedreiro, eu faço. Mas na hora que eu tô fazendo serviço de pedreiro, ele tá aqui, ele fala, deixa que o peso eu pego. Eu tinha mania de me enfiar na frente e falar, não, deixa que eu faço. Não, assim não vai fazer não, deixa que eu faço, porque assim vai ficar bom. E aí eu fui entendendo que, porra, ele pode pegar o peso pra você, a minha estrutura é diferente da dele, ele tem muito mais força que eu. Pra ele é muito mais fácil ele pegar 50 quilos do que pra mim, que tem uns 68 quilos. É quase eu pegar eu mesma. E receber, aprender a receber o auxílio. Ser mandada, não. Receber o auxílio. Sabe? Como uma parceria mesmo, não como um é mais do que o outro. E quando eu comecei a estudar isso na mitologia celta, eu percebi que é, eu me enganei muito no início, que as mulheres celtas são as matriarcas. Não são. O panteão celta não é matriarca, sabe? Matrifocal. O panteão celta também tem os homens que tomam a frente e as mulheres vão para a guerra se elas quiserem, não porque só existem elas que vão, sabe? Então essas coisas, conforme a gente vai estudando, a gente vai mudando alguns conceitos. É óbvio que vai entrar gente aqui falando, ah, não é assim, foda-se, pense que você como você quiser. Eu aprendi com um dos melhores sacerdotes de magia celta do Brasil, até onde eu vi, e eu não adianta. E aprendi, viu? Tinha muita coisa assim, quebrou muitos paradigmas que eu tinha lá. E aí começou a minha caminhada com a Dona Deusa. E aí, ela começou, porque ela é a senhora da magia também, então ela começou a me orientar no caminho do aprendizado. No caminho do aprendizado, sim, ela eu acho que eu não teria chegado a feito nem a metade do que eu fiz, nem aprendido nem a metade do que eu aprendi, ainda estou a caminho, estou aprendendo. Então, por que cultuar uma deusa? É, para mim, pelo menos para mim, é algo que estava dentro de mim que eu consegui trazer à tona. É parte de mim, estava escondida, guardada. É o meu, é como se fosse a minha consciência materializada num ser que já tem consciência própria. É como se fosse uma parte da minha consciência aqui para fora. Não vou dizer que ela não existe. Ah, ela não existe, você está dizendo que ela é só você. Não, eu estou colocando no sentido filosófico, sabe? É algo nela que é meu e algo dela meu que é dela. É que nem aquele negócio, sabe? Saiba o nome do seu demônio e você vai conseguir dominá-lo. E os filmes de terror dizem, não vou nem dizer que é o católico, né? O filme de terror fala isso. Para você poder expulsar o demônio, você tem que saber o nome dele. E para você saber quem é a sua deusa, quem é sua centelha divina que está aí, faz parte dele criado, que está dentro de você tem que saber o nome dele. Então, por que cultuar uma deusa? Porque faz parte de mim como um filho, ou como minha mãe. Não tem como eu fazer. Depois que eu descobri que ela existe, que ela estava dentro de mim guardadinha, esperando uma oportunidade de vir para fora, para me auxiliar, me orientar. Ela não fazia nada por mim, nunca fez nada por mim. Ela faz com que eu consiga as coisas mediante merecimento. Eles se comprometem com a gente na mesma proporção que a gente se compromete com eles, tá? Então, assim, se eu faço e aconteço hoje, e ela me dá um suporte, aí tem, até o próprio sacerdote fala, os deuses têm mais o que fazer. Não, eu acho que a minha não tem, não, porque a minha está o tempo todo comigo. E às vezes, em momentos que eu não peço conselho, momentos bem difíceis da minha vida, eu só silencio e ali eu converso com ela o tempo todo. É automático. Quando eu estou no meu trabalho, em silêncio, até para resolver vida de terceiro, ai senhora, a pessoa está confiando em mim, não sei nem o que fazer. Ela não vai falar, olha, você tem que fazer. Não. A solução vai vindo, e eu sei que foi ela que me inspirou. Isso. Foda-se quem pensa que não, tá? Vai falar, pode ter sido Deus. Pense o que vocês quiserem.
porque é um monte de gente dando palpite, opinião nas coisas da gente, querendo viver, decidir aquilo que eu vivi. Então, é o que eu vivi, gente. Eu tô falando, pode ser que com você seja super diferente, pode ser que Deus faça toda a diferença na sua vida e te torne uma pessoa melhor, pode ser que a sua obra não seja com a deusa, seja com Deus, com esse Deus cristão. Cada um tem o seu caminho, não julgo de ninguém. Por isso que eu aprendi sobre a religião cristã, para realmente não julgar o Deus cristão, né? Apesar das incoerências bíblicas, eu sempre, quando eu falo do Deus cristão, eu falo da Bíblia, né? Como eles escreveram. Eu não acredito que seja dessa maneira. Mas aí eu não tenho que nem me meter, não é minha fé, não tenho que dar palpite. Eu só dou palpite quando vem falar da minha fé. Aí eu sou obrigada a dar os meus palpites, mas eu não faço proselitismo, não. Cada um chora por onde tem saudade, né? Cada um faz o que quer. Então, por que que eu cultuo a deusa? Por que que eu estou aqui há meses fazendo uma estátua para ela? Por que que eu reverencio ela o tempo todo? Porque mudou completamente minha vida depois que eu achei, entendi e comecei a... Eu achei, entendi e comecei a cultuar ela. Parece que trouxe para mim quem eu realmente sou, sabe? Parece que... Parece não, eu acho que foi isso, tá? Pode ser que não seja assim com você, mas parece que me trouxe de volta para quem eu sou de verdade. Que eu não preciso fazer um personagem para caber em lugar nenhum. Que eu não preciso me esconder de quem eu sou. Depois que eu encontrei com a dona Morrigan, eu acho mais chique falar. Depois que eu encontrei com a dona Morrigan, ah, eu voltei a ser quem eu era desde criança, sabe? E essa liberdade de ser quem eu sou, eu não troco por nada neste mundo. A liberdade de ser quem eu sou. Ela me tornou quem eu realmente, ela me trouxe de volta, como se ela me trouxesse de volta de quem eu realmente sou. E dentro dessa caminhada, meu culto com ela é uma coisa, minhas magias são outras, tá? Dentro dessa caminhada, você vai aprendendo a mexer com magia e mudar a sua realidade. Por que que você aprende a mexer com magia? Porque você vai ficar pedindo para ela é, é ser devoto, e ser devoto, você tem bastante na igreja. Não é isso que eu quero, terceirizar as minhas responsabilidades. Então ela me orienta dessa maneira. E eu sou muito grata por ela ter entrado na minha vida e me dado esse dom de... Eu falo que ela que me deu o dom da magia, né? Apesar da minha mãe, eu não vou falar, minha mãe que tinha, que eu sou filha da bruxa, da sacerdotisa, do medieval, meu sangue. Não, minha mãe também já fazia macumba, minha mãe foi do terreiro de candomblé, minha mãe bebeu sangue de galinha em casamento, então assim, se você for ver, já vem na minha ancestralidade, mas é um culto totalmente diferente. E só o fato dela fazer eu voltar a ser o que eu era, sabe? Quando você acha o seu propósito, sei lá. Eu não posso dizer que isso é um propósito, não posso dizer que é o meu destino, mas ela me trouxe de volta. E isso para mim não tem preço. É por isso que eu já estou aqui, ó. Já que estou de molho, fazendo a minha querida, já limpei ela toda, aqui já tá meus pincéis, aqui já tá minhas tintas, um monte de coisa para fazer nessa casa. Eu estou fazendo ela porque ela me deu um solavanco já de manhã cedo. E, e é isso. Mudou minha... Na verdade, não mudou. Me trouxe de volta. Então, trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre mim, né? Sobre minha vida, meu... Ah, sem contar as ordens iniciáticas que eu me enfiei e tomei no cu, né? Mas é isso aí, tem no meu canal, se vocês quiserem ver, quiserem fazer perguntas, tá? Então é por isso que muitas das vezes eu não admito gente chegar para mim e falar o que eu devo ou não fazer, sendo que não sabe metade da minha caminhada.
eu faço o que eu quiser. Vou pintar um pouquinho hoje, o que ficar pronto eu mando nos Reels para vocês verem, tá? Um beijo para todos vocês. Aí é só um pouquinho sobre mim, tá? Uma hora eu pego para falar para vocês sobre os feitiços que deram errado e os que deram certo. É que tem algumas coisas que se eu falar, vocês vão ter que. Se eu contar esse segredo, vocês vão ter. Eu vou ter que matar vocês, então é melhor, é melhor não contar. Esses segredos aí vai para uma biografia não autorizada que já tem uma amiga minha se preparando para fazer. Ó, vou fazer uma biografia assim que você for para a Glória. Já, se eu não for primeiro, vou fazer uma biografia não autorizada, porque a gente conversa sobre tudo, então assim, ela tem bastante. É a pessoa que eu desabafo, que eu conto segredos, que a gente que sabe um pouco mais do que os outros não precisam saber. É porque ela participa, né? Então ela acaba que tem um acesso à minha vida mágica muito maior do que o que vocês veem aqui na internet. Então vocês vão ter que esperar eu ir para a Glória e ela escrever esse livro. Um beijo para todos vocês. Fui.